Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste domingo, dia 18 de abril de 2021. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. A cor litúrgica é a branca, tá? Deixa eu verificar o santo de hoje. Hoje, se não fosse o domingo, né, e também o período pascal, dia de São Gaudino, tá certo? E nessa semana vamos ter São Jorge, né? Dia 23, padroeiro da Inglaterra, inclusive. Muito bem. A partir dessa semana, eu vou fazer leituras, né? De outro livro, que eu já falei durante essa semana que passou, que é a Mensagem da Misericórdia Divina, da Santa Gertrudes de Elfta, editora Subiaco, Edições Subiaco. Ora e labora. Você pode estar conquistando esse livro entrando em contato diretamente com a livraria e editora Martíria, tá? Ela só trabalha pela internet, infelizmente o frete às vezes não é aquela coisa, como é que se diz? Eu já deixei de comprar dessa livraria e editora por conta do frete, mas tem umas publicações muito ótimas, muito mesmo. Tem uma coleção de livros que às vezes entra na promoção, algumas delas, que tem as homilias dos anos A, B e C, de Papa São João Paulo II, Papa Bento XVI, acho que do Papa Francisco, inclusive. Né? Então, se você quiser presentear o seu pároco, o seu bispo, procura lá esses livros que tem. Não são muitas as publicações que são vendidas nessa livraria. Tem os cursos também virtuais, vídeos e tudo. Inclusive tem um lançamento de São José que eu não conheço, mas eu super indico justamente porque são livros que não estão muito, não são muito comuns, né? É de uma outra vertente teológica, sabe? Um outro foco, é de uma parte mais tradicionalista da igreja. Então, se você é propenso a esse tipo de leitura ou quer conhecer mais, esse é um local onde você vai encontrar, inclusive das edições Subiaco, que eu já expliquei também, vou reitero novamente, eles têm a publicação da Ordem de São Bento. É um livro pequeno, gordinho, né? Caso você queira saber como é a Ordem de São Bento, transcrita, tá lá. De repente você está fazendo um trabalho de filosofia, de história, alguma coisa assim, precisa de né, precisa do material transcrito em português, traduzido para português, então aí tem a Ordem de São Bento, né? Então, para os meus colegas aí, vale a dica, tá bom? Então vamos dar início fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, estamos no ano extraordinário dele, então qualquer oração dedicada a São José. Tem os exercícios espirituais, tudo, né? Que podem render indulgências. Geralmente são as parciais, então se eu rezar uma oração a São José, aprovada pela igreja, me concedido uma indulgência parcial, né? Ou para você que reza. E tem as indulgências plenárias conforme a carta lá, Patris Corde, né, carta apostólica do Papa Francisco, de 8 de dezembro de 2020. Então, se você está meio atrasado aí, acordou para a vida agora, saiba que tem a carta apostólica Patris Corde. Leia, é uma carta bem simples, bem bacana, falando os pontos sobre a visão do Papa com relação a São José, como patrono da igreja. Ele também é devoto de São José, né? E depois tem a carta da penitenciária católica sobre as indulgências. Então, atrelado a isso, tem esse material. Procure saber, procure no Google, procure pelo Vatican News, tem lá as notícias lá que depois te colocam no link certo. Que mais? Tem o site do Vaticano, então vatican.va, que aí ele já sabe que você está no Brasil, língua portuguesa, ele já faz a transcrição, você pode procurar lá todo,
todos os documentos necessários. Apesar que eu vou dizer que o site do Vaticano, ele lembra um pouco uma estrutura de site norte-americano. Então tem mais texto do que imagem. Site brasileiro é aquela profusão de imagem, de vídeo, aquela coisa maravilhosa, aquele design tipo Canvas, né? Sabe aquelas coisas, curso tipo Canvas lá, tudo bonito. Aí você pega um site meio assim, uma estrutura mais pragmática, a gente se perde um pouco, né? Então eu tenho uma certa queixa com relação, ai, quem sou eu, né? Mas eu tenho uma certa queixa com o site do Vaticano, porque ele às vezes é meio difícil para encontrar as coisas lá. Mas procurando, acha. Na realidade, acho que eu que sou meio descoordenada, né? Não é tão difícil, é só você clicar no íconezinho do Papa Francisco, quando você entra no site do Vaticano, tem lá, Papa Francisco, a carinha dele lá embaixo, né? Você clicando, aparece todos os documentos nesse período papal, todos os documentos que ele fez, motus próprio, carta apostólica, encíclica, aí tem da penitenciária católica também, tudo. Quem tem interesse em fazer história da igreja ou a partir de um papa específico, às vezes não é o Papa Francisco, claro, porque ele está, né, no modo presente. Mas vamos supor que você queira já fazer sobre o Papa Bento XVI, que aí o Papa Bento é emérito, então todo o material dele está para trás. Já podemos pensar em algo histórico, talvez, né? Ou o Papa João Paulo II realmente dá para encarar um momento histórico. Pegou a Guerra Fria, já tem, né, mais de 40 anos. Foi um dos pontificados mais longos da história, tal. Então você pode fazer o rastreamento por lá. Tem todo, apesar que do São João Paulo II eu recomendo que seja uma vida inteira, né? Porque é muito documento, é muita coisa, tá? Muito bem. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção e implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos, dos sagrados corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, o bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Muito bem. Bem, para não perder também o pique, né, que eu já estou vindo falando de curiosidades na história, né, de forma pontuada, não muito, como direi, desenvolvida, né, é só a forma pontuada, jogada assim, tipo, para você se vire-se, né, entendeu? Mas ainda falando sobre o funeral do príncipe Philip, esposo, então o príncipe consorte, né, que se fala, da rainha Elizabeth II. Então, eu não vou entrar no mérito de explicar por que ele não é rei, até porque o título de rei ou rainha é o que define lá no trono inglês o ápice, né? Então, no caso, o trono ali é só da rainha Elizabeth II. Mas tem um detalhe que eu até esqueci de falar ontem que eu vou falar hoje, já que é o pitaco do dia. Até tô me estimulando nessa parte, porque para evitar de ficar falando notícias tristes, né, gente? Porque às vezes quando eu vejo, já tô falando coisa que envolve morte, sanguinolência, topada e etc e tal, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, eu tô tentando puxar alguma coisa pela minha matéria, né? Pela minha profissão, pela minha área de formação. Por outro lado, o assunto tá mais para fofoca, assim, fofocalizando na história, entendeu? Então agora mudou o foco, né? Porque, assim,
Até estava meditando e dando risada sozinha esse fim de semana, né? Tô gravando o áudio de domingo, no domingo mesmo, de tarde, já passou de todo mundo ir pra missa. Quem foi, quem não foi, por favor, né? Vá se confessar. Mas assim, tava meditando aí e infelizmente dando risada sozinha, porque se for para estudar história no estilo Marcelo Rezende e da Atena, dá. Porque tem muita coisa, e fofoca também, muita fofoca. Ixi, e é cada fofoca, né? Só a Inglaterra, né, no percurso, não que a gente vai estudar a história da Inglaterra, em partes, porque certas coisas influenciaram todo um contexto europeu, e isso cai nos vestibulares aí das grandes universidades públicas e também do Enem, é matéria de discussão. Então, a monarquia inglesa, ela sempre deu muito pano para manga, principalmente nessa parte, e quando não acontece crises internacionais que atingem outros países e outros interesses por conta de relações extraconjugais e tal, né? E aí, para falar sobre o trono inglês, tem 2 pontos aqui. Bom, primeiro, não envolve a sucessão, no caso, não envolve diretamente a Rainha Elizabeth II, é uma coisa mais antiga, mas envolve a criação da Igreja Anglicana. E aqui só vou dar uma pontuada porque eu não lembro mais as datas e esqueci o nome do rei que fez isso. Mas até então, a Inglaterra era um reino católico, tá? Chegou na Idade Moderna, num período que aí eu teria que pesquisar, porque eu também não sou tão enciclopédica assim, não sou Wikipedia, entendeu? Mas tem um rei que, para poder casar com a amante dele, porque ele ia dispensar a esposa, né, para ficar com a Ana Bolena. Isso eu lembro, o nome da amante eu lembro. A Ana Bolena, ele rompeu com a igreja e instituiu a Igreja Anglicana. Rosa ideia. O rei quebra com a Igreja Católica, ele mantém, porque assim, a Igreja Anglicana, até por conta disso, dá para puxar um outro assunto, que em tempos lá do período do Papa Bento XVI, durante o pontificado dele, aconteceu uma crise dentro da Igreja Anglicana, que você deve estar lembrado, se não, vou te lembrar, tá? Bem antes do momento em que o Papa Emérito deixou a Cátedra de Pedro, ele acolheu muitos sacerdotes da Igreja Anglicana, que lá é permitido o casamento entre os sacerdotes, então muitos sacerdotes, inclusive com 5, 6 filhos e a esposa, lógico, né, foram aceitos dentro da Igreja Católica, naquele pontificado, porque houve uma crise, é coisa recente, deu uma crise porque a Igreja Anglicana começou a aceitar mulheres como pastores, ou seja, como sacerdotes. E aí a parte mais tradicional da Igreja Anglicana, sacerdotes assim, né, mais tradicionais, não aceitavam, e o próprio Papa Bento XVI falou, você quer sair da Igreja Anglicana? Pode vir para a Igreja Católica, nós te aceitamos casado com seus filhos e não tem problema. Eu faço um documento aqui fazendo dizer que vocês são sacerdotes da Igreja Católica. Quando o Papa Emérito fez isso, lógico, né, povo mais assim que não é muito ligado na história e tal, não vai entender, mas tradicionalmente o rito em si não muda, até onde eu sei, né? Porque quando houve essa cisão lá na Idade Moderna do rei que quis casar com a Ana Bolena, que é a amante, ele dispensou a oficial. Aliás, acho que não sei se ele mandou matar, sei que deu uma confusão lá. E no final ele nem ficou, ele ficou um tempo com a Ana Bolena, depois ficou com outra pessoa. Aí virou uma confusão. Uma coisa assim, por isso que é fofocas na história, né? Fofocalizando na história. Quando ele fez a cisão com a Igreja Católica, assim, a tradição em si, em parte essencialmente litúrgica, ele não rompeu. O que ele rompeu foi com essa questão de poder casar de novo. Aí ele instituiu a igreja dele, a igreja anglicana. Igreja anglicana, tá? Esse é o primeiro ponto do pitaco. Mas indo para a Rainha Elizabeth II, talvez você não saiba, tá? Mas assim, ou você saiba, porque parece que teve um filme a respeito desse rei que eu vou falar agora. Não, teve um filme e depois teve um filme com o irmão desse rei. É uma confusão. Você nunca se perguntou por que a Rainha Elizabeth II chegou ao poder? Porque não era para ser ela ser a rainha da Inglaterra, sabia?
Era para ser o tio dela e os descendentes desse tio. Então vamos lá. Edward VIII, o rei que abdicou o trono por uma mulher que não o amava. Ai, credo. Confusões à parte. Tá, essa aqui eu não sabia. Mas esse foi uma situação assim. Era para ser o senhor Edward VIII. Só que esse senhor, tio da Rainha Elizabeth, tá? Ele se apaixonou perdidamente por uma norte-americana divorciada, que mesmo na igreja anglicana, isso não era, dentro dos padrões ingleses, isso não era aceito para a época. Era o dia 11 de dezembro de 1936. O seu pai, Edward, 11 meses após a morte de seu pai, então ele já estava em vias de ser rei, né? Ou já era rei. Edward VIII abdicou do trono inglês para poder se casar com Wiley Simpson, uma socialite americana duas vezes divorciada, causando uma das maiores crises institucionais já enfrentadas pela monarquia britânica na história. A fonte que eu estou usando é o site Aventuras na História, da Abril, deve ser da Abril ainda, não tenho certeza, tá? Aí aqui, então, essa parte eu não sabia, já tô, mas vou passar em primeira mão para você. Essa Wallis Simpson, a duquesa de Windsor, que depois se tornou duquesa de Windsor, ela não tinha exatamente um sentimento pelo ex-monarca, mas era apaixonada por um outro homem. Né? Então, tem um biógrafo que está mostrando isso. Quer dizer, a mulher, né? Fazer o quê? Mas para entender a situation da coisa, esse príncipe, o rei Eduardo VIII, ele abdicou do trono. Quando abdica do trono, todos os descendentes dessa linhagem, desse rei, não assim que ele abdicou também que os descendentes dele jamais poderiam chegar ao trono inglês. Ele simplesmente jogou fora a coroa. Jogou fora, por conta de uma paixão. Na época, quando acho que essa duquesa morreu, alguma coisa, todos os bens, né, deles foram abertos, assim, para mídia, tudo. Isso foi fins da década de 80 para o começo do 90. Então, quem estava no auge era a princesa Diana, príncipe Charles. E ainda não estava ainda aquela coisa, aquela... Então, tudo isso era muito noticiado assim, a vida da princesa Diana e do príncipe Charles. Até porque a princesa Diana, no período da década de 80 para o 90, enquanto esteve casada com o príncipe Charles, ela fazia muitos trabalhos humanitários. Então, uma coisa que me chamava muito a atenção, chamava não só a minha, mas de toda a população internacional, popular, é que ela ia a lugares para desativar bombas, minas, isso em várias regiões do planeta. Foi a primeira, assim, da família real a visitar pacientes com AIDS, sabe? Então, na época, eu não sabia exatamente como pegava. A gente sabe que é por vias, via sangue, injetável e tudo, e vias sexuais. Mas sabe como é que é o preconceito da época, né? Até hoje, assim, até com o coronavírus. Mas, de qualquer forma, ela visitava esses pacientes. Ela fez uma visita juntamente com a Madre Teresa de Calcutá. Tem uma foto delas, né, juntas. Então, a princesa Diana fazia o seu papel de pertença da família real britânica nessa parte, porque todos os membros da família real têm seus compromissos nessa linha filantrópica, humanitária, entendeu? Para dizer que a gente tá, não é gente como a gente, mas a gente tá junto na coisa, né? Então, assim, voltando para o rei Eduardo VIII, e ele abdicou por conta de uma mulher divorciada, isso foi em 36. Então, a abdicação foi em 10 de dezembro de 1936. Deixa eu ver, estou lendo o Estadão, né? E agora vamos fazer a genealogia aqui. Genealogia não, a trajetória da Rainha Elizabeth II. Lembrando que tem preferência por herdeiros homens, né, para o trono inglês. Mas, tradicionalmente,
Se não me engano, a Rainha Elizabeth é a terceira rainha mulher na história do trono inglês. Teve a Rainha Elizabeth, que até tem um filme, né? Acho que o título é Rainha Elizabeth. É com aquela atriz que fez lá do Senhor dos Anéis a Galadriel. Esqueci o nome dela. Uma esguia, assim. Porque eu já vi esse filme, é bem bacana. Aí tem como é que é? Tem a período vitoriano, né? Tem a outra, a rainha que se vestia de branco, né? Do século XIX, né? Também. E depois vem a Rainha Elizabeth II, certo? Então, o problema aqui foi um escândalo, né? Então, voltando, primeiro assim, o avô da Rainha Elizabeth, o rei George V, morreu. Aí o seu tio, que estava na linha de sucessão, rei Eduardo, tornou-se rei Eduardo VIII, mas em menos de um ano ele se apaixonou por uma norte-americana, que virou um escândalo, isso foi na década de 30, e ele abdicou do trono, mas não só foi uma abdicação, como eu falei, a questão sucessória dessa linhagem acabou, tipo, não pode mais assumir. E aí o trono foi para o pai da rainha Elizabeth, cadê o nome dele aqui? O nome do pai, o rei, né, tornou-se George VI, né? E na linhagem do rei George VI tinha duas filhas. A primogênita que se tornou Rainha Elizabeth II, ela tinha uma irmã que depois morreu. Também com várias crises no casamento, então sempre teve, toda a família real britânica sempre teve problemas no casamento, mas problemas sérios, assim, tipo de traições, casa, descasa, parece que lá, né, casa, não casa, não, casa, descasa, tinha lá do Jô Soares, né, um programa antigo dele, casa, descasa, né, então sempre tem essa situação, então o pitaco do dia, desculpa ter parado aqui, mas é que tem coisas que, principalmente nomes e datas, me fogem muito, né? Então, às vezes eu estou olhando e que, no caso, estou olhando para um site chamado Mundo Educação, que faz essa trajetória para chegarmos na Rainha Elizabeth II. Né? Inclusive, os mais antigos aqui da minha casa falavam que foi um escândalo mesmo essa abdicação, e por enquanto tem sido um dos reinados mais longos, esse da Rainha Elizabeth, né? Então não custa também a gente puxar um pouquinho da história contemporânea para entender esses meandros, né? O que aconteceu nessa linha sucessória. Se não me engano, existe um filme recente que eu não vi, tá? Porque acho que agora está disponível pela Netflix, que é sobre o pai da Rainha Elizabeth II. Não sei se o título é George VI mesmo, né? E ele não fica muito tempo no poder, porque ele falece aos 52 anos. E aí eu lembro que, não sei se a Rainha Elizabeth estava ainda em núpcias com seu marido, que é o príncipe Philip, né? E chamaram assim, correndo eles, dizendo, ó, seu pai morreu, você tem que assumir o trono. Olha só, né? Então ela assume o trono muito cedo também. E tornou-se uma das monarcas mais longevas, né? Deus queira que ela seja que nem a mãe dela. A mãe dela morreu aos 102 anos, né? A rainha mãe, inclusive. Né? Era tida como rainha mãe, uma senhorinha bem simpática, inclusive. Né? Então, gente, por enquanto, né? Eu sei que não tem nada a ver com liturgia da palavra, tudo, mas às vezes para a gente chegar a gostar de uma matéria, né? Por exemplo, eu não gosto muito de matemática, até o dia que eu fui fazer magistério tardiamente e uma professora de matemática bem bacana, que é apaixonada pela matéria, começou a explicar. E quando a pessoa é apaixonada por uma disciplina, a gente entra no clima também, né? Né? Então eu espero que vocês tenham assim um senso de passado, de ver o passado de uma forma crítica, mas ao mesmo tempo de uma forma mais leve, né? Que nem eu sou, né, formada em história, mas me perco em datas, às vezes em posição geográfica, nomes me fogem, né?
Que nem esse do rei. Me fugiu o nome, mas eu lembro da amante dele, lá, Ana Bolena, que fez a cisão com a igreja que fez a cisão com a igreja católica e tornou-se igreja anglicana. Aí eu já puxei um outro assunto que envolve Papa Emérito, né? Bento XVI. Então, quem não conhece muito ou não guarda muito essas coisas, não vai fazer associação de que acha que a igreja anglicana é totalmente protestante. As bases são católicas. Mas por um desejinho de um rei lá, quebrou a relação com Roma, né? Então, mas assim, na tradição, dentro do rito, existe uma essência católica. Então, por isso que o Papa Emérito aceitou esses sacerdotes anglicanos. Com relação a isso, não é fake news. Você pode procurar lá em canais como Church Pop, acho que o Vatican News, vaticanews.pt. Acho que tem o documento, inclusive, que fala disso, dentro dos documentos do Papa Emérito Bento XVI, entendeu? Então, não é coisa aleatória que eu tô falando. Mas, para instigar você, já que também aqui é um canal que eu não sei quem que tá me ouvindo, provavelmente não é exatamente do povo católico, então vamos falar aí de umas fofoquinhas históricas, né? Que envolve traição, abdicação em nome do amor. No final, o rei, pô, abdicou do trono e a mulher nem gostava dele. Isso eu não sabia, isso é grave, né? Mas a mulher aguentou firme. Esse rei morreu o ex-rei, né? Esse existe. O que abdicou do trono, morreu em 70, o rei Eduardo VIII, né? Ele morreu em 72 e a esposa, duquesa de Windsor, ela faleceu em 89. E foi mais ou menos nesse período mesmo que saiu umas fotos, assim, de todas as joias que ela tinha, que ela ganhou desse seu amor, né? Mas parece que agora, recentemente, um biógrafo lançou um livro dizendo que o amor dela não era o que tinha abdicado do trono, né? Ai, 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 ai. Aí, ó, por causa de uma mulher, perdeu a cabeça e perdeu o trono, né? Em vez de pensar melhor. Pois é, né? Então essas coisas acontecem, né? Se aconteceu com a família real, pode acontecer com qualquer outra família também, né, gente? Mas agora chega de fofoca, né? Chega dessas coisas, dessas coisinhas, vamos partir para a liturgia e eu tenho que falar um pouquinho desse livro da Mensagem da Misericórdia Divina de Santa Gertrudes de Elfita, tá bom? Então vamos lá, liturgia da palavra, né? Já fizemos oração, entrei na fofoca e agora vamos para a liturgia desse domingo, terceiro domingo da Páscoa. Primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 13, pula aqui alguma coisa, mas é do 13 ao 19, tá? Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 4, com refrão: sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição. Atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Segunda leitura, 1 João capítulo 2, versículos de 1 a 5. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados,
mas não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber o que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje é Lucas 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do segundo domingo da Páscoa, o domingo passado. João 20, versículos 19 a 31, tá certo? Muito bem. Agora vou falar aqui um pouquinho, né, de Santa Gertrudes, do livro, tá? Que eu já falei já no início do áudio. É uma das santas místicas mais famosas e a única a receber o apelativo Magna, grande. Primeira confidente e precursora da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, pela sua estatura cultural evangélica, influenciou de modo singular a espiritualidade cristã. Deixa eu ver se tem o tempo. É a monja do século XIII, a Idade Média, tá? Não tenho certeza se é na Alemanha que ela estava locada, digamos assim. E os livros, porque por mais que seja, esse livro é uma edição única chamada Mensagem da Misericórdia Divina, dentro está assim, o sumário. Então tem a apresentação, tem a aprovação dos doutores, tem um prólogo, que é a história de vida dela, né? Aí assim, livro primeiro, A Santidade de Gertrudes. Esse livro primeiro, ele foi publicado após a morte, depois que Santa Gertrudes morreu. Depois tem o livro segundo. Essa foi escrita pela própria santa. Existe aí depois o livro terceiro, Confidências Espirituais, são registros feitos por outras pessoas de conversas com a própria santa, tá? Não sei se tem o livro 4, não tem, é só o livro 1, 2 e 3. E todos eles estão na mesma forma, tem capítulos com algum tema, e na sequência os parágrafos. Então deixa eu ver um aqui, por exemplo. Livro 2, Memorial da Experiência de Deus, que aí são palavras dela, tá? Capítulo 22, parágrafo 1. Ação de graças por um dom especial. Bem, aqui eu vou estimular que vocês também tenham esse livro, tá? Porque ele é bem interessante, você que de repente é devoto do Sagrado Coração de Jesus pela via da Santa Margarida Maria Alacoque, que inclusive tem uma autobiografia, né? É um livro curtinho, mas ali a gente percebe que Santa Margarida era como Santa Faustina, ela não tinha muita instrução, mas mesmo assim escreveu. Santa Gertrudes de Elfta, ela tinha muita instrução. Então, aqui quando ela for falar, ela faz até, ela coloca ela coloca trechos, ou pelo menos referências da Sagrada Escritura, porque ela estudou bastante.
Ela tinha uma biblioteca dentro do mosteiro onde ela estava, então é um período também da Idade Média em que havia muitos monges copistas distribuindo os livros da teologia, exegese, enfim. Era dessa forma que era propagado o conhecimento da época, né? Não tinha internet, né, gente? Então era preciso aprender a ler e escrever, e no caso, mulheres que aprendiam isso só no mosteiro, tá? Só dentro de uma congregação feminina ou numa congregação masculina, e mesmo assim tem os menorzinhos e tem aquelas top, né? Porque ela era nobre também, certo? Só que existe nesse livro, no começo, o encontro pessoal com Jesus, que até então ela era meio como Santa Teresa d'Ávila. Estava lá no mosteiro, já tinha aceito a vocação, mas vivia de forma meio mundana. E a Santa Gertrudes, ela lia muitos livros fora das questões cristãs católicas. Ela estava meio se perdendo, como Santa Teresa estava se perdendo em suas conversações com o mundo exterior, com as pessoas que traziam notícia, né? Se você conhece um pouco a história de Santa Teresa d'Ávila, também vai observar isso. E aí olha o naipe. O encontro pessoal de Jesus dentro do mosteiro, em um determinado período de vida delas lá, fez com que se tornassem essas santas, né? Muito cultas, mas também com uma mística, todo um trabalho, né? Então, a vida de Santa Teresa d'Ávila é um caso e da Santa Gertrude de Éfita é outro, mas segundo a ação de graças, sobre a ação da graça de Deus na vida delas, tem um caminhar similar. Lembra bastante, tá? Então, eu não vou falar como foi o encontro pessoal, mas talvez durante essa semana, se eu estiver disposta, falarei, tá? Mas para hoje, no livro 2, capítulo 22, que é o livro que ela de fato escreveu, então, ação de graças por um dom especial. Vou falar sobre isso, tá? Que uma ação de graças semelhante, se possível até melhor, te seja dada por certo dom de suprema excelência que só tu conheces. Não saberia expressar sua grandeza por minhas palavras, mas também não posso calar-me, pois se me acontecesse por fraqueza humana esquecê-lo, ou que de qualquer modo seria injustificável e que Deus não permita, pelo menos estes escritos despertarão a minha memória e a minha gratidão. Que a tua benévola piedade, meu Deus, afaste de mim a mais indigna de suas criaturas, a perversa loucura que me faça consentir voluntariamente, mesmo por um segundo, em deixar de dar-te graças pelo dom excelso da tua presença, gratuitamente e por tantos anos concedido pela tua infinita generosidade, sem nenhum mérito de minha parte. Pois, embora que eu seja a última das criaturas, reconheço todavia que, com este dom, fui mais agraciada do que jamais pessoa alguma poderá ser nesta vida. Espero, portanto, que a tua doce piedade me conserve esse dom para a glória tua e para que, produzindo efeitos em mim, rebotalho do mundo, 1 Coríntios 4, versículo 13, por ele sejas louvado para sempre por toda criatura. Pois quanto mais clara se revela a minha indignidade, tanto mais resplandece a glória de tua condescendente piedade. Esse é um parágrafo, tá? Depois do capítulo 23, ela faz ação de graças por diversos dons. É que eu queria ressaltar que ela também conversava, Jesus conversava com ela. Cadê? É que eu falar a verdade, eu li já tem um certo tempo. E aí? Então tem muita ação de graça. Deixa eu ver aqui. Vou ter que ler o livro 1, né? O que fizeram depois. Aqui. Não adianta. Vou ter que... Vou ter que... É na Alemanha mesmo. Ela é da Alemanha, tá? Eu vou ter que ler... Bom, vou falar do prólogo. O prólogo é o começo. É a primeira parte do livro 2. Então, o livro 2, que eu nem expliquei, é quando ela escreve mesmo. É dela mesma. O livro primeiro é depois que ela morre. São transcrições. E o terceiro livro é tudo o que ela conversou com as outras irmãs de congregação, tá? Então, ela começa dizendo assim: dispensador de todos os bens, o Espírito Paráclito que sopra onde quer. João 3, versículo 8.
como quer e quando quer, prefere manter secretas suas inspirações, mas também agrada-lhe ordenar, para o bem de um maior número de almas, a maneira de manifestá-las, como sucede no caso desta serva de Deus. E embora a torrente superabundante da ternura divina não tenha cessado de invadi-la continuamente, a revelação seguiu com todo um ritmo ordenado. Assim, este livro foi escrito em etapas diferentes. A primeira parte, 8 anos após o recebimento da graça, e a segunda parte, cerca de 20 anos depois. Aí tem uma nota de rodapé. Entenda-se aqui, por primeira parte, o livro 2, escrito pela própria Santa Gertrudes, e pela segunda parte, a continuação das revelações, que são os livros 3, 4 e 5 reunidos, como é dito no mesmo prólogo, um pouco mais adiante. Então, na verdade, todos os livros estão nesse livrinho aqui. É meio confuso mesmo, né? Mas é como se fosse o diário de Santa Faustina. Deus pede... aqui tem uma parte que Jesus fala para Nossa Senhora, desculpa, para Santa Gertrudes. Para cada uma das partes, o Senhor dignou-se manifestar cada vez a sua aprovação. Com efeito, ao terminar a primeira, a santa apresentou ao Senhor com toda a humildade e recebeu de sua benigníssima ternura esta resposta, palavras de Jesus. Ninguém pode afastar de mim a recordação da abundância da minha divina suavidade. Salmo 147, versículo 7. Isto a levou a concluir que o Senhor queria intitular este livrinho desta maneira, ou seja, Memorial da Abundância da Divina Suavidade. O Senhor ainda acrescentou: aquele que uma piedosa intenção de progresso espiritual levar à leitura desse livro, eu o atrairei para tão perto de mim que, por assim dizer, minhas mãos segurarão o livro enquanto ele lê e eu mesmo lerei com ele. Assim como quando duas pessoas leem juntas a mesma página e cada um sente o hálito da outra. Assim também eu aspirarei o hálito dos seus desejos até comover a seu favor as entranhas da minha ternura. Gênesis 43, versículo 30. E soprarei sobre ele o hálito da minha divindade para que o meu espírito o renove. E o Senhor disse mais: sobre aquele que em iguais disposições transcrever as palavras desse livro, lançarei do meu terno e divino coração tantas flechas de amor que sua alma vibrará com as mais deliciosas alegrias. Esse é o prólogo, tá? Não vou ler tudo, tá? Aí, primeiro livro, Santidade de Gertrudes, publicado depois da morte dela. Então, como eu já falei, nesse livro está dividido este livro está dividido nos livros, né? Depois em capítulos e parágrafos. Mas existe a conversa da santa com Jesus e Jesus com a santa, entendeu? Então ele lembra um pouco também o Diário de Santa Faustina, a autobiografia também da Santa Maria Margarida Alacoque, né? E outros livros, né, que não conheço, mas deve existir nesse teor, tá? Então, na verdade, eu não me recordo mais por que eu comprei esse livro, o motivo primeiro da coisa. Mas aí quando eu fiz uma breve leitura, e eu preciso retomar essa leitura, né, porque faz muito tempo que eu comprei, acho que foi em 2016 mesmo que eu comprei e já li e preciso retomar ela de novo, porque eu esqueci algumas coisas, né. Tem algumas revelações interessantes, são revelações privadas, mas tem aprovação do Vaticano, tá? E serve, caso você goste, né, de fazer um comparativo. Mas esse comparativo, ele não pode ser histórico, né, gente? Porque são santas de tempos diferentes. Mas se você é, como eu falei, devoto do Sagrado Coração de Jesus, ou do Coração Misericordioso de Jesus, que também tem esse foco, você pode fazer um trabalho de uma análise espiritual das revelações, né, dessas santas em tempos e locais diferentes, para você ver como a ação do Espírito Santo faz com que a essência da mensagem seja a mesma. Então, se você quer fazer uma prova dos 9, como diziam os antigos, né, você pode fazer. Então, eu estou te dando materiais para isso, né? Então, na semana passada, 2 semanas aí, direto, uma parte Divina Misericórdia, a novena da Divina Misericórdia, e depois leituras dos parágrafos do livro, né, do Diário da Santa Faustina. E essa semana, e se tudo der certo, talvez mais uma semaninha, então 2 semanas, né, para compensar um pouco,
fazendo breves leituras dos parágrafos desse livro, desse aqui, de Santa Gertrudes. Aí, próxima vez, eu elejo outro, talvez a autobiografia de Santa Margarida Maria, tá? Para mostrar que, independente da pessoa ser instruída ou não, e da forma como Jesus toma posse dessa pessoa com um encontro profundo, né? Cada uma delas tiveram um encontro profundo, ao ponto de terem experiências místicas. E o mais interessante, né, é que eu vejo mais mulheres tendo experiências místicas do que homens. Não relegando, não deixando de lado São Francisco de Assis ou São João da Cruz, né? Mas eu tenho observado que Jesus faz uma aproximação assim mais profunda com santas. Não sei, é uma teoria minha, talvez eu esteja completamente errada, né? Mas o que tem chegado para as minhas mãos são relatos de santas. Até porque eu vou falar bem a verdade, esse papo de empoderamento feminino que o mundo propaga não chega nem aos pés do que essas santas tiveram de experiência com os próprios Senhor, né? Falar bem na real. E ainda assim se sentindo miseráveis, se sentindo indignas e tudo, e Jesus ali em cima, né? E claro, elas também procurando, fazendo adoração ao Santíssimo, e fazendo comunhão, e fazendo meditação, e fazendo exercícios espirituais. Inclusive tem outro livro de Santa Gertrude sobre exercícios espirituais, tá? Também na mesma editora, Edições Subiaco, né? Então, é algo assim, já que estamos na pandemia, fazendo home office, aguentando todo o povo de casa, às vezes a cabeça da gente tá meio assim, atribulada, tudo cheia de coisa na vida, não custa fazer uma leitura em família, ou uma autoleitura, ou você que é solteiro, de repente aí entrou numa solidão medonha, né? Então não fica sozinho. Esse é um livro que no prólogo diz, o próprio Jesus vai estar erguendo o livrinho para você e fazendo você ler. Mas ele pediu que fosse publicado, né? Século XIII, hein? Século XIII. Talvez indo para o século XIV ali, 1300 e pouco. Mas estamos falando da Idade Média, gente. Entendeu? Lá na Alemanha, que agora a gente sabe que virou protestante, né? Mas até então, a religião católica ainda estava dominando ali, né? Todo esse período da história da humanidade. Bom, me despeço por aqui, aguardem o próximo áudio, tá? E desejo a todos a proteção da Sagrada Família e a paz do Sagrado Coração de Jesus, tá? Paz e bem a todos.